Fala, meus amigos do sétimo ano, beleza? Estamos aqui mais uma vez no nosso terceiro bimestre para a gente arrebentar aí nas suas avaliações, nessa videoaula aí que vocês estão assistindo, estão interagindo, estão prestando atenção para a gente ficar cada vez melhor aí nas nossas aulinhas, beleza? Esse bimestre agora, lá no livro 3, a gente está começando falando sobre média. Esse médias aí está no volume 3, né? O capítulo 7, beleza? E o que ele fala lá nesse capítulo? Ele fala uma coisa bem simples, vocês estão acostumados no dia a dia. O que é média, na verdade? Média é quando você tem uma série de informações, uma série de valores, e você quer achar um valor mediano, quer dizer, você não quer o valor nem o mais alto, nem o mais baixo, mas tirar a média, para ver se aquilo dali está condizendo, né? Está condizendo com o que a gente está falando. E qual o exemplo mais comum de média que vocês veem no seu dia a dia? E o exemplo mais comum de média é a média das suas notas, tá certo? Como assim? Quer ver um exemplo? Você sabe que a sua média tem que ficar 8, você tem que ficar 7 lá. Então o que você tem que fazer? Tem que somar todo mundo, soma o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre e divide por 4 e tem que dar 8, tá certo? E isso vai acontecer com todos os exemplos de média. Então só você pegar o conceito. Qual o conceito então de média? De média aritmética ou média simples? É você somar todos os valores e dividir pela quantidade de elementos. Então, soma todos os valores e divide pela quantidade de elementos. Que elementos são esses? São 4 bimestres. Então, são os meus 4 elementos. E quais são os valores? Aí, vou pegar um exemplo que eu dei aqui. Eu vou pegar um exemplo que você tirou lá, ó, 7 no primeiro, 7,5 no segundo, 5 no terceiro. Olha que beleza que foi no terceiro bimestre. E 8,5 no quarto bimestre. Caramba. Vamos ver se você vai conseguir a sua média. Tem uns alunos que falam assim, professor, eu tenho que tirar 280 só para saber. Então é a mesma coisa, se você somar e dividir por 4, você vai ver que 280 dividido por 4, a média é 70. É por isso que a gente fala que é só somar, para ficar mais fácil de você pensar. Mas é justamente a média que a gente está fazendo. Vamos ver aqui? Então você faz lá, soma direto, ó, 7 mais 7,5 mais 5 mais 8,5. Você somou os valores. E dividiu por quanto? Por quantos valores eu somei? Ó? 1, 2, 3, 4 valores, então divide por 4. Somando todo mundo, ó, 7 mais 7,5 mais 5 mais 8,5 dá 28, tá certo? E 28 dividido por 4, 7. Então a sua média desses 4 elementos aqui, a média foi 7,0. Então se fosse as suas médias do Colégio Batista, do seu colégio que você está estudando, você estaria passando de ano direto. Tá certo? É assim que a gente calcula a média. Soma e divide pela quantidade dos termos. Anota isso aqui no seu caderno para você fixar melhor, ok? Outro tipo de média que tem é a média ponderada. Deixa eu passar para o lado de cá. A média ponderada, tá vendo? O que é a média ponderada? É a média que aplica o sistema de pesos. Então você primeiro faz o quê? Você multiplica o valor pelo peso e soma-se os valores e divide pela soma. Deixa eu marcar isso daqui. Divide pela soma dos pesos. Então vamos ver? Vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos supor que eu tenho 3 casos. Eu tenho um teste, um trabalho e uma prova. Você tem que fazer no seu colégio. Vamos supor, 3 lugares aí. Então o que você tem que fazer? Bom, as notas foram 3, 4 e 7. Olha que beleza. 3, 4 e 7. No primeiro caso, eu botei os pesos assim. O peso do teste vale 1, o peso do trabalho foi 2 e o peso da prova foi 3. Tá certo? No segundo caso, eu peguei o peso do teste foi 3, o peso do trabalho foi 2 e o peso da prova foi 1. Então, esse peso aqui determina o grau de importância. Ou seja, quanto maior o peso, mais importante é aquele cara para você. Por quê? Porque eu vou multiplicar por um valor. Então, vamos supor, nesse primeiro peso aqui, eu estou dando menos importância para o teste do que para o trabalho. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicando. Ó. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2, 8. E 7 vezes 3, 21. Por quem que eu divido? Pela soma dos pesos. Então não é mais a quantidade de termos, é pela soma dos pesos. Então você soma todo mundo. Ó. 1 mais 2, 3 mais 3, eu tenho soma 6. Então eu divido por 6. Somando dá 32 dividido por 6, dá mais ou menos 5,3 que você vai ter de nota. E nesse segundo caso, você está vendo que não mudou as notas. As notas eu estabeleci as mesmas aqui. O que vai mudar? Vai mudar o meu peso. Eu estou dando mais importância para o meu teste, menos para o meu trabalho e menos ainda para a minha prova.
tá certo? Então, vou fazer o mesmo caso. Como é que vai ficar aqui? Vou multiplicar, ó. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. E 7 vezes 1, 7. Então, primeiro multiplica o valor. Depois, soma-se os valores. Soma 24. E divide pela soma dos pesos. Soma dos pesos, 6. 24 dividido por 6, 4. Você está vendo que as notas foram as mesmas, porém o que mudou? O peso. Então, a média mudou completamente aqui, ó. De 5/3 para a média 4. Tá certo? Então esse é o sistema de peso. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai treinar bastante, vamos fazer bastante exercício aí para você ficar craque nesse negócio. Lá que a gente vai falando no Telegram, conforme eu vou anunciando para vocês aí. E você vê que você não tem nenhum problema nesse capítulo que a gente está aprendendo aí. Beleza? Um abraço aí, então a gente se vê lá no Telegram. Valeu? Tio LV. Valeu.